como determinar as tarefas que você precisa realizar. Com certeza você é aquela pessoa que tem milhares de coisas para fazer todos os dias e provavelmente você se perde nessas coisas. Hoje eu vou te ensinar como não se perder em meio a tantas obrigações e principalmente como conseguir encaixar um tempo para você, para se cuidar no meio dessa rotina maluca. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina de uma maneira leve e vida real, aqui é seu lugar, então ative as notificações, deixe o like e se inscreva no canal. E hoje nós vamos falar de formas para fazer com que a nossa rotina atenda às nossas expectativas e a gente tenha um tempinho para a gente. O primeiro passo é listar todas as atividades que você realiza. E quando eu digo listar, é literalmente listar mesmo. Você vai pegar um papel e escrever tudo que você precisa fazer na semana. Lembrando, a gente monta a agenda da semana no domingo. Então, domingo você vai tirar um tempo, vai pegar um papel e vai escrever todas as suas atividades. Vale tanto para atividades profissionais quanto tempo que você tem para você. Vão entrar situações eventuais, compromissos eventuais, aniversários, uma confraternização, um café com amiga, tudo isso precisa estar nessa folha. Anotada toda a sua lista, você vai passar essa lista para a sua agenda. E aqui entra uma coisa muito importante. Você vai notar que as suas atividades estão sempre divididas em 3 tipos. Atividades essenciais, atividades importantes e atividades secundárias. As atividades essenciais são aquelas que você não pode deixar de fazer. Por exemplo, ir ao trabalho. Você não pode deixar de trabalhar, o seu horário de trabalho precisa ser respeitado. E se você não trabalha com horário fixo, você tem as suas atividades que devem ser realizadas independentemente desse horário. Então, essas atividades essenciais, horário de trabalho, levar filho na escola, buscar filho na escola, natação da criança, isso tudo entra em atividades essenciais, coisas que você não deixa de fazer. Esse bloco, ele não vai ser mexido, a não ser que aconteça uma situação muito extraordinária, por exemplo, uma doença. Do contrário, você vai trabalhar, vai levar o filho na natação, independentemente de vontade ou não. Então, a atividade essencial, ela só é tirada em situações extraordinárias. Identificadas as atividades essenciais, nós vamos passar para as atividades importantes. E aqui tá uma coisa, assim, que você precisa ter muita atenção. O que são essas atividades importantes? São atividades importantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, mas que por alguma razão você pode deixar de fazer, inclusive um dia que você está muito cansada ou não está afim. Vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente bem. Academia. É muito importante a gente fazer atividade física. Atividade física está no tripé de hábitos fundamentais para a saúde e para a sanidade mental, mas pode acontecer que num dia você não esteja tão afim, ou que você teve que marcar uma reunião, ou até mesmo escolheu tomar um café com uma amiga ao invés de ir para academia. A academia é uma atividade importante. Do mesmo modo, o estudo é uma atividade importante, seu momento de leitura é uma atividade importante para o seu desenvolvimento. Mas, eventualmente, você vai render menos no estudo, deixar de fazer a sua leitura do dia porque você está muito cansada, porque você foi fazer outra coisa, você foi ter um tempo com o marido, esse tipo de coisa. São atividades importantes, essas atividades que nos levam a um desenvolvimento melhor, mas eventualmente elas podem ser deixadas de lado. E aí que é importante, eventualmente, porque se você deixar toda hora, aí você não vai se desenvolver. E por último, as tarefas secundárias. O que é uma tarefa secundária? É uma tarefa que, se você não fizer, impacta muito pouco na sua vida. Aqui entram principalmente os compromissos que você faz com os outros. Café, saída com as amigas, momentos de lazer. Essas atividades, elas têm a sua importância, mas numa escala de prioridade, elas são as menos importantes.
Então, num dia que você está muito cansada, com uma agenda mais apertada, você vai ter que abrir mão de sair com uma amiga, por exemplo. São atividades que você facilmente, ou deveria ser facilmente, diz não. E aqui vem a grande questão de qualquer rotina e de quais tarefas a gente deve escolher. Observe, nas atividades essenciais não tem como a gente mexer. Então a gente vai precisar sempre trabalhar no bloco de tarefas importantes e de tarefas secundárias. Essas atividades devem estar compatíveis com uma reflexão que você vai fazer agora mesmo e que muda completamente o jogo da sua vida. Qual pessoa você pretende ser? Quem você deseja ser daqui 5 anos? E aí você vai olhar para essa sua lista, para esses 2 blocos de atividades importantes e secundárias e analisar quais dessas atividades estão compatíveis com a pessoa que você deseja ser. As suas atividades te levam aonde você deseja chegar? Eu vou dar um exemplo porque eu acho que sempre esse exemplo com nutrição, ele fica muito claro. Você deseja emagrecer, você está num processo de emagrecimento. Para que você tenha resultado, é muito importante que você mantenha uma rotina de exercício, mas principalmente uma rotina de alimentação adequada. Para que você se alimente melhor, ter um tempo para cozinhar é quase que fundamental. A comida que a gente cozinha, ela é melhor porque você tem mais controle sobre ela. Além de cozinhar ser totalmente terapêutico, na minha opinião. Enfim, na sua rotina precisa ter um tempo para você preparar as suas refeições. Preparar toda a comida da semana num dia só, ou você pode fazer alguns blocos de comida. Aqui no canal tem vídeo falando sobre como ter uma cozinha mais prática. Eu tenho um módulo no meu curso só sobre isso e como que isso facilita muito a sua vida. Fica à vontade para navegar, se você está nesse processo de emagrecimento, ter um tempo para essas atividades é importante. E talvez para isso também você tenha que abrir mão de alguma atividade secundária ou até mesmo de uma atividade importante, certo? O seu norte precisa ser essa pessoa que você deseja ser. Outro exemplo para ficar ainda mais claro: se você deseja estudar para concurso, estudo é uma atividade muito importante para você. Então, você precisa ter tempo dedicado para estudo e precisa estudar nesse período, com estudo de qualidade. Você provavelmente vai ter que abrir mão de várias atividades secundárias, principalmente saídas noturnas, para que você tenha tempo para estudar, especialmente se você é uma pessoa que também trabalha. Então, para desenvolver melhor essa atividade e ter resultado, você vai ter que abrir mão um pouco da sua vida social. E aqui tá entendendo por que é tão importante você ter claro esse norte? Que pessoa que você quer se tornar? Muitas vezes as nossas atividades não são compatíveis com a pessoa que a gente pretende ser. A gente fica só remando, cumprindo tarefa e muitas vezes sequer entendendo por que a gente não tem resultado. E a gente costuma não ter resultado porque essas atividades, nossas atividades importantes, nossas atividades secundárias, não estão compatíveis com a pessoa que a gente pretende ser. Faça essa análise. Quais atividades são importantes? O que eu premio nesse momento que é fundamental para me levar para o próximo nível? E aqui eu quero fazer uma observação fundamental. As tarefas secundárias, elas são praticamente momentos de lazer. E é muito importante que você tenha isso na sua rotina. O que acontece muitas vezes é que a gente tem muito esses momentos. E acaba que atrapalha toda a sua semana e todo o seu rendimento. Então, precisa fazer escolhas um pouco mais inteligentes se você deseja alcançar outro patamar. Tá tudo bem você terminar ali o expediente, sair para comer alguma coisa, já voltar para casa mais cedo, ou sair para tomar um café, ou fazer um almoço e ter um bate-papo com uma amiga. Não é para você negligenciar e abandonar a sua vida social, mas você precisa dosá-la, porque muitas vezes esse excesso, né, de vida social, esse excesso de saídas, esse excesso de encontros, eles estão prejudicando as nossas outras tarefas. E muitas vezes eles prejudicam também o cumprimento das tarefas essenciais. Dê essa analisada, que as suas tarefas contribuem para a pessoa que você deseja ser, faça os cortes necessários, faça os ajustes necessários para que você realize os seus
os seus desejos, realize os seus sonhos, torne-se a pessoa que você deseja com leveza, com saúde mental. Então não é para você não realizar atividades que sejam prazerosas, mas você precisa ser inteligente na hora de escolher. Lembre-se, a pessoa que você deseja ser no futuro começa a ser formada hoje. E ela é formada pelas atividades que você realiza. Seja inteligente.